Olá, meus amigos, sou João Paulo Zampieri das MP Consultoria. Bom, hoje eu venho até vocês por uma razão que me motiva muito. Como muitos de vocês sabem, no início de junho eu tive uma grande oportunidade, eu digo que foi um presente na minha vida, que foi o de estar na China. Por que eu estive na China? Foi minha primeira vez. E eu estive acompanhando um grupo que foi junto com o vice-presidente da República, um grupo de empresários, para um momento muito importante, a Apex, quem organizou tudo isso, que era a celebração dos 50 anos de relação Brasil e China. E por ser esse momento de celebração dos 50 anos Brasil e China, nós tínhamos vários ministros, vários executivos, empresários do Brasil inteiro, de todos os setores, agro, medicina, Minas, energia e assim por diante. Então foi muito produtivo esse momento e essa experiência para mim também foi bastante produtiva, pois a gente pôde ver a relação Brasil e China por uma perspectiva não só do agronegócio e por também, como a gente celebrou esses 50 anos, foi se falado muito do que aconteceu, mas muito sobre o futuro. Bom, primeiro eu tenho que trazer alguns aspectos para vocês sobre o que me surpreendeu. E é importante trazer o que me surpreendeu, porque eu, assim como a grande parte dos brasileiros que ainda não conhecem a China, imaginava a China que é falada no Brasil. E para aqueles que talvez estejam nos ouvindo e falam assim, não, mas eu tive na China, e se tiveram na China antes da Covid, ou há 5, 10 anos atrás, eu garanto para vocês que a China é um país que a cada 18 meses ela vai se renovando. E cada 10 anos, cada ano, ela acelera 10 anos. Então, quem teve há mais que 5 anos, mais que 3 anos, talvez volte hoje para Pequim e Xangai e não reconheça a China. É uma coisa impressionante. E eu estou falando isso porque várias pessoas que lá estiveram comigo se surpreenderam ao voltar para a China. Então, imagina para mim que nunca tinha ido e eu conheci a China pela boca dos outros. Pois bem, o que eu vi na China, eu já comentei em outras edições, né? Um país extremamente moderno, muito organizado. Eu esperava ver um país poluído e não vi um país investindo muito em energia verde, energia sustentável. Vi cidades bem planejadas, céu limpo, porque o governo tirou as fábricas das cidades. E muito investimento em tecnologia. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu tenho que fazer uma conexão com o nosso negócio, com o agro, e eu tenho que fazer uma conexão com o nosso país. Eu podia aqui ficar falando por horas tudo que eu vi de modernidade e tecnologia na China, mas eu tenho pouco tempo aqui, então eu tenho que só dar esse highlight para a gente fazer conexão com o nosso negócio aqui. Bom, primeiro aspecto, o Brasil foi com os nossos empresários, vários empresários de setores de saúde, ou de construção, ou de energia, tentando estabelecer parcerias. E eu percebi uma coisa, e aí vem o primeiro aprendizado. A China se modernizou, a China hoje é o país que mais investe em startup e tecnologia, é o país que mais está investindo em novas patentes, então aquele país que copiava não está mais... Ainda existe, mas existe um novo país que investe em pesquisa e tecnologia, é o país que mais registra novas patentes no mundo, então os caras estão pedindo coisas novas, estão pedindo planejamento. E assim são nas negociações. Então, para as pessoas que estiveram na China, a gente sentiu uma necessidade de ir mais organizado, mais planejado, mais preparado. Então, esse é o primeiro aprendizado. Segundo, todos observaram a quantidade de oportunidades que existe na China. Existem coisas nascendo na China por meio das startups, por meio das novas patentes, por meio das tecnologias que nascem todo dia, que a gente ainda desconhece ou conhece muito pouco no Brasil. Então, emerge oportunidades na China a todo momento. Por isso é um país que merece ser visitado. Ano a ano, cada feira deles está cheio de gente. Quando eu falo cheio, é muito cheio. Porque todo ano tem muitas novas tecnologias, muita coisa nova. Bom, mas vamos entrar no agronegócio. Me surpreendeu muito. O Brasil foi bem preparado, o ministro da Agricultura estava lá, foi discutido muita coisa do agro, foi esse ganho, a gente teve algumas conquistas nesse momento que a gente estava lá. Senti uma falta muito grande de alguns setores, por exemplo, não tinha ninguém representando as cooperativas, ninguém.
e pouquíssimas pessoas de alguns setores do agro. Não vou ficar nomeando o que eu posso ser injusto com alguém, mas tinha muita gente dos setores de carne, setores de aves estava bem representados, mas eu senti pouquíssima representatividade em setores de frutas, setores de soja, setores de cooperativas e assim por diante. Pensando que lá é o país que mais compra nós, que é o país que nós mais dependemos e vamos depender muito, afinal de contas são 1 bilhão e 400 milhões de bocas para sustentar, e a gente precisa olhar com outros olhos. Por exemplo, teve gente que me escreveu e falou assim, bom, vamos parar de perder a mão, vamos parar de nos preocupar com China. Eu pensei, gente, como assim? Se são 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Ah, mas a economia deles já não cresce tanto. A economia não cresce tanto, mas a classe média cresce todo dia. E a classe média deles, tem gente que fala em 500 milhões de pessoas, tem gente que fala em 800 milhões. Dá quantos Brasil? Dá 4 Brasil. Então, se a classe média cada dia continua comendo melhor, isso nos interessa muito. Outra coisa que você tem que ir lá para entender, a população jovem cada dia quer comer melhor e comer produtos que não comia antigamente. Por exemplo, come mais hambúrguer. Vocês comem mais hambúrgueres, comem mais carne. Ah, a classe jovem não tomava chá, agora toma café. Só o impacto deles tomarem mais café rendeu para o Brasil esse ano uma vultuosidade de exportação de café para a China. A classe média cada dia toma mais vinho. Isso muda completamente o mercado de vinhos. Então, o que acontece? Nós temos que estar atento a isso. O McDonald's quer abrir 1.000 lojas por ano na China nos próximos 10 anos. São 10 mil lojas nos próximos 10 anos. O que eles vão comer no McDonald's? Hambúrguer. E hambúrguer tem o quê? Carne. E carne precisa do quê? Proteína. Proteína merece o quê? Soja. Ou seja, nossos setores têm que estar atento a isso. Eu fiquei um pouco triste, como eu estava dizendo antes, de nós termos poucos representantes de alguns setores do agronegócio. E, de novo, discutindo lá, percebi que a gente depende muito de intermediários para a exportação de frangos, e aí uma crítica aos produtores de frango. Cuidado, outros setores estão cortando os intermediários, estão indo lá, estão aprendendo a negociar. Ah, mas não dá para confiar em chinês, alguns dizem. Eles disseram para nós, também não dá para confiar em alguns brasileiros. Hoje tem gente séria em todos os lugares e a gente tem que estar bem atento a isso. E existe gente, na China cada dia nasce novo bilionário e grandes empresários. Não estou aqui para defender a China, também não estou aqui para defender o Brasil. Estou aqui para dizer que tem muitas oportunidades na China, como tem muitas oportunidades no Brasil. Quando as oportunidades se encontram, viram negócios estratosféricos. Hoje eu vejo o pessoal de frango dependendo de um intermediário, dependendo de 2 intermediários, eu vejo o negócio de soja dependendo de intermediário, vejo o Brasil agregando pouquíssimo valor, e eu tenho certeza que se a gente tivesse uma relação melhor com a China, se a gente começasse a visitar melhor a China e entendesse melhor da China, nós teríamos oportunidades para agregar muito mais valor nos nossos produtos. A conclusão disso tudo é o seguinte: a China vai continuar crescendo, vai ser a maior economia do mundo até 2032, seguramente vai passar os Estados Unidos. A China vai precisar continuar a comprar alimentos e nós somos quem podemos exportar para eles com uma facilidade muito grande, e eles precisam de nós. Mas nós precisamos ser mais planejadores, preparar mais nossos profissionais nas empresas, ou seja, preparar profissionais para ir para lá e poder negociar e poder conversar e entender melhor o mercado deles. Bom, esse é um resumo meu, João Paulo Zampieri, das MP Consultoria.